Tá certo, 24 então. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do... Jacó ficou como? Sozinho. Sente-se aí, querido. Depois de ter vivido já um tempo, a gente pode até assim dizer que Jacó estava chegando ali na reta final do que era a sua vida. Ele se viu nessa situação. O texto diz que ele foi falar com Deus em oração e Deus apareceu para ele. Você já desejou, enquanto orava, na sua oração, que Deus se manifestasse para você? Sem temor algum? Pensou a experiência? Ele foi tirar um tempo de oração e Deus se manifestou. Ele se deu conta que era Deus, porque aquele ser que conversou com ele disse: olha, é impossível que alguém lute com Deus. Aliás, ele não lutou contra, tá? Ele lutou com Deus, como alguém que estava alinhado ao mesmo propósito. Ele não estava tentando derrotar Deus. Ele vivenciou essa experiência. Aí o texto diz assim, ele: tudo bem, você tem que ir embora, é Deus, mas eu não vou te deixar sem que aquilo que eu vim colocar diante do Senhor, eu receba. Pois bem, Jacó, quando você percebe todo o contexto de vida, esse período em que ele está decidido em voltar para casa, acontece uma série de coisas. Ele talvez num medo, num receio de enfrentar a sua própria realidade, preferiu viver por um tempo longe da realidade da vida. Os problemas eram visíveis, não tinha como fugir deles, mas por um tempo ele morou longe dos problemas. Ele ficou distanciado da situação. Deus então tinha feito algumas promessas para ele, promessa de protegê-lo, de prosperá-lo, e aquilo de fato tinha acontecido. E ele, um pouquinho para trás aqui, até se lembra, ele falou assim: olha Deus, eu sei que eu preciso aparar algumas arestas, consertar algumas questões da minha vida, e eu quero que o Senhor não se esqueça que o Senhor disse que me protegeria, me guardaria, e o Senhor me prometeu prosperar e que eu seria grande e tudo mais, né? Seria próspero, abençoado. Ele decide voltar. Ele faz, durante a sua caminhada de volta, alguns sacrifícios, porque a caminhada era longa, era muito longe. Ele chega num ponto crucial da vida dele, e aí ele decide então oferecer alguns presentes, algumas ofertas, mas nada daquilo que ele fazia aplacava ou resolvia a sua situação. Nada daquilo. Sabe que nós, às vezes,
fazemos isso, e tem gente que talvez esteja vivendo essa realidade, esse tipo de hábito já há algum tempo. Enquanto nós temos armas, enquanto nós temos ferramentas para nós não termos que encarar a realidade e encarar Deus, você vai usando os artifícios. Por exemplo, nós costumamos falar com Deus, sim ou não? Orar. Mas você já percebeu que grande parte das nossas orações, elas não nos confrontam? É só a gente confrontando a Deus a respeito do que eu espero que Ele faça por mim? Elas não me confrontam. Sou só eu dizendo, o Senhor disse que ia me proteger, me prosperar, me abençoar, eu tenho uma situação assim e tudo mais. E você vai lá e faz um charme aqui, faz um charme ali, né? Não é um Charles, um charme, né? Faz um charme aqui, um charme ali. Mas a gente não vai para o confronto. Nós falamos para Deus, mas evitamos o encontro com Ele nas nossas orações. Porque a maior parte de nós oramos como se Deus estivesse longe do lugar onde eu estou. E eu fico na expectativa que Ele longe e eu aqui enviando os meus presentes e dizendo para Ele que Ele prometeu isso e prometeu aquilo, isso vai fazer Deus se mover ao meu favor. Mas a questão é que enquanto Jacó agiu dessa maneira, ele percebeu que a vida dele continuava a mesma, ela não mudava. Ela continuou a mesma vida. Então essa coisa que às vezes nós praticamos, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, eu tento me afastar do problema e da situação, não resolve. Mas eu intento dentro de mim em começar a dar um pontapé para fazer as coisas tomarem um rumo. Mas eu não me empenho de fato, de coração, para que as coisas realmente se resolvam. Eu fico ainda tentando alguns recursos para ver se eu mexo com Deus e faço Ele movimentar a mão dele ao meu favor por coisas que eu espero que se resolvam no meu caminho. Eu estou falando disso porque eu tenho certeza que tem na vida de muita gente problemas que se arrastam há anos e que você tem falado com Deus. E você fala. E eu não tenho dúvida de que Jacó tivesse falado muitas vezes, né? E se expressado diante de Deus. A história é que quando ele decide voltar e no meio do caminho ele tem aquele reflexo de pensamento novamente, como que dizendo assim: será que eu fiz a coisa certa? Porque quando ele decide voltar e num dado momento ele recebe uma notícia de que o problema vinha ao encontro dele para matá-lo. O problema vem aí, você fugiu, correu, mas ele vem aí e ele diz que vai te matar. E foi nesse momento em que a gente entende que Jacó, ele não entra num desespero louco por encontrar uma resposta em Deus. Não. Existem muitas coisas dentro dos textos que às vezes as pessoas leem e elas não se apercebem dele. Domingo passado nós falamos aqui sobre um povo que dizia ser povo de Deus e que esperava que Deus os ouvisse e os abençoasse. Lembra? O povo de Israel. Aí o Senhor falou assim: não, eu posso curar e sarar a sua vida, a sua terra, seja lá o que for que estiver doente, mas eu preciso que você se humilhe primeiro. A gente primeiro fala.
e põe diante de Deus nas nossas orações o quê? As nossas razões. Só que o caminho não é falar primeiro. O caminho é qual? A atitude qual é a primeira? É me humilhar. Por que eu tenho que me humilhar primeiro? Porque só assim eu vou começar a falar em oração de fato o que Deus quer ouvir de mim. Nós lemos um texto, um verso junto. Qual foi o verso que a gente leu? Foi o 24. Jacó estava sozinho. O texto anterior vai dizer que ele desceu o val Jaboque, chamado Jaboque, tá? Ele desce, ele passa a família e volta para o lugar mais baixo, como dizendo: preciso estar escondido no Senhor. Esse é um lugar que os crentes de hoje têm medo de estar, sozinho com Deus. Estar só você e Deus. Agora dá arrepios, não dá? Puxa, agora pesou. Por que que dá medo de ficar sozinho com Deus? Porque eu sei quem eu sou. E se Ele for Deus na condição em que eu sou, sozinho com Ele, eu acho que o que primeiro chega é o fogo que consome, não é? Ah, muito certamente. Nós fazemos de tudo mesmo, para que se eu não tiver que encarar Deus, eu vou dar um jeito. Eu vou falar para Deus tudo o que eu quero falar. Eu vou enviar para Ele as minhas mensagens. Eu vou fazer com que Ele se lembre. Porque não tem crente que quando ele ora, que ele já não... Oh Deus, o Senhor lembra que o Senhor disse que tinha uma grande obra comigo, né? O Senhor tem algo comigo. E nós temos evitado a todo custo de falarmos com Deus. Eu falo para Ele, mas com Ele. Só que ele sabia, não tinha mais como fugir. Não tinha mais. Não tinha mais para onde correr. E o que é fascinante na história de Jacó? O que é interessante na vida dele? Deus fez com que as lutas na vida de Jacó o forçassem a estar sozinho com Deus. Porque quando você lê, você percebe que ele ainda tenta de alguma maneira continuar fazendo o que ele havia feito a vida toda. Fazer os seus agrados, né? Enviar as suas respostas sem ter a responsabilidade de estar lá. Vou mandar um presente para o meu irmão Esaú. Ele foi levar o presente? Não, ele mandou alguém levar. Fugindo do quê? De estar. E quando ele percebeu que não tinha como, ele então, puxa vida, ficou sozinho.
Por que será que talvez Deus não tenha se revelado para muitos de nós? Porque muito daquilo que nós dizemos ser oração são só coisas que nós falamos. Deus não precisa estar enquanto eu falo. E é claro que se Ele não estiver, é mais fácil. Porque aí eu não estou vendo a cara, Miriam, se Deus está chateado, se Ele está feliz ou se Ele está triste. Eu não estou percebendo o humor desse Deus. Mas agora Ele desceu para estar com Deus e não para falar com Deus. Eu quero que você grave na sua memória o seguinte: na vida de Jacó, para ele, os problemas foram uma oportunidade para ele ver Deus e não para fugir de Deus. Tem luta que perdura, ela não acaba, ela não para. Tem gente que é tão ruim que ele não compreende que talvez Deus esteja falando para você que Ele quer estar com você. Você está falando há muito tempo para Ele. Essa luta, está falando. E ela não passa. E você não entendeu que ela ainda não acabou e não passou. Porque Deus quer que você esteja com Ele. Veja que depois de tudo que ele poderia ter feito, ele fez uma campanha de presente, não fez? Manda presente, põe isso, fala lá para o meu irmão isso, aquilo. Faz. O que eu mais encontro é a gente dizendo, e Deus fez uma promessa, é mesmo. E você vive hoje no mesmo estado em que você estava quando Deus te fez a sua promessa? A sua vida ainda está na mesma condição daquele dia, naquela posição? Jacó sabia que não estava. Do que adiantava uma promessa de que protegeria, guardaria, prosperaria, se ele estava percebendo que as coisas não estavam no lugar? Não adiantava de nada uma promessa como essa. Não adiantava de nada. Você ficar dizendo que Deus Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é isso, Ele é aquilo, não adianta de nada. O que você quer ver é o resultado na sua vida e no seu caminho. É ou não é? Sim ou não? Claro que é. Tenho certeza disso. É o que você mais espera. Então as lutas na vida de Jacó, Deus permitiu que enquanto ele não se resolvesse, agora ela se tornasse um instrumento para ele se achegar ao Senhor. Não é para falar com Deus, é para estar com Ele. Isso aqui, a diferença é muito grande. Você pode falar algo para alguém que vai fazer, mas se você não estiver lá fazendo, não adianta de nada. Fica tranquilo que eu vou fazer, viu? Eu vou te ajudar, vou te estender a mão. Mas o que vale é estar junto. É no dia em que a situação precise, você esteja onde? É junto.
Mas eu e você andamos evitando a presença de Deus. E a gente até acha que algumas coisas que a gente percebe, de sentir, é presença de Deus. Eu duvido um pouco. Porque não existe aquele que entre de fato na presença de Deus e não saia dela marcado de algum jeito. E que sua vida mude radicalmente. E que ele não se desequilibre mais entre estar e não estar. Se foi de fato, se é de fato presença de Deus, você pode até sentir o baque dos contra-ataques do inimigo, mas você não fica mais naquele tipo de vida onde você acelera e para. Não, agora minha vida mudou. Minha vida ela é outra. E por que nós evitamos presença de Deus? Porque, meu querido, quem vai para a presença de Deus, vai para confrontar aquilo que se é. Eu fico aqui tentando entender a cabeça do irmão Jacó. Eu fico tentando entender. E ele chegou a um momento que ele falou: não dá mais. Eu tenho que estar com Deus. E me apresentando diante de Deus do jeito que eu sei que eu estou, eu acho que nem vivo eu saio de lá, mas melhor sair morto da presença de Deus do que continuar vivendo essa vida que eu tenho vivido. É o que eu penso que ele deve ter imaginado. Eu não quero isso mais. Eu não aguento mais. Chega disso. Para mim. E aí ele desce sozinho. E o que é fantástico? Quando ele decidiu estar com Deus, Deus já estava lá. Você percebeu o que disse o texto? Vamos ler junto? Vamos? Dá para expor para a gente o verso 24? Jacó ficou sozinho. Caramba, e o homem já não estava com ele. E tem gente procurando Deus. Eu vou dizer isso só para você, tá? Não tem aquele que, quando humilhado estiver na presença de Deus, Deus ali também não esteja. Você não vai precisar gritar: aonde está o Senhor? Porque o Senhor não vem. O que será que está acontecendo? Que eu falo, oro, sim. Porque a gente só fala, não estamos com Ele. E por que não estamos com Ele, pastora Neuza? Porque a maior parte das pessoas, apesar de saber que Deus é bom, sabe que, dependendo da minha condição, né? Sabendo de quem eu sou, estando com Deus, eu vou ter que ser verdadeiro. Não vai dar para fingir. Eu estava ouvindo aqui a pastora, eu estava ouvindo o culto, tá? Falando. Você sabia que tem gente que ele gasta mais do que pode, aí depois ele fala assim: eu não posso ofertar porque eu gasto muito. E alguém fala assim: nossa, isso é pecado? Com certeza. Se você faz isso para não contribuir, misericórdia.
Eu conto às vezes umas metáforas, as pessoas não entendem, né? Você está como um menininho que perdeu a moeda da oferta, lembra? A do sorvete, não. Está igualzinho. Que se eu estiver com Deus, eu vou ter que me empenhar. Ele me conhece. Se eu estiver com Deus, eu vou ter que abrir mão de fazer as coisas do meu jeito. Eu vou ter que abrir mão de mim, das minhas vontades. Percebe por que nós então falamos, mas temos esse receio de estarmos com Ele? Nós encontramos meios de imaginar que dá para se viver, ser de Deus assim. Isso não é possível. Chega uma hora que a vida se torna insuportável e que o caminho fica ainda mais difícil de ser trilhado. E que você está aí falando com Deus sobre os problemas que se acumularam na tua vida e você acha que os problemas ainda não desapareceram porque Deus tem seus propósitos. Tem. Ele pode estar usando os problemas que estão aí para fazer você estar com Ele. Lugar aonde não tem como maquiar, né? Não tem como maquiar. Só que Jacó estava decidido. Hoje acaba essa sina. Eu me impressionei quando eu li a primeira vez que um homem lutava com Deus. Na minha cabeça, eu imaginava que ele estava tentando, Marcinho, derrotar aquele ser. Mas então fui entender que diz que ele lutava era com Deus e não contra Deus. Por que ele lutava com Deus? Porque ele sabia que só Deus poderia resolver a sua situação. Seus presentes, suas ofertas, seus votos, os seus cultos, a sua adoração, a sua forma de dizer, eu adoro Deus do meu jeito, aquilo já não resolvia. Sozinho com Deus. O texto não conta para a gente o que rola, mas fala que foi a noite toda. E Deus falou assim para ele: eu preciso ir embora. Como alguém dizendo, você precisa decidir o que de fato você quer. Há quanto tempo você diz estar na presença de Deus? Eu às vezes me gabo aqui, eu conto mais de 30 anos, né? Mais de 30. Pastor Belém já passou de 100, né? Ele é irmã Salete, irmão. Não? Ele passa a noite toda.
vendo esse que não podia, então ele lhe tocou a articulação da coxa, de modo que ele ficou manco. O homem então disse para ele: deixe-me ir, porque o dia já vem. Mas Jacó estava decidido. É pobre pensar: não te deixarei se você não me abençoar. É pobre. Agora você vai entender uma coisa: qual era a bênção que Jacó queria? Porque alguém imagina que ele, a partir desse instante, ele foi e tudo mudou, né? Não. Ele teve que sair de onde estava, que era com Deus, e teve que ir encarar a realidade daquilo que era a sua vida. Tem gente achando que porque estava com Deus, Deus agora estala os dedos e todos os problemas somem. Não. Agora Jacó tinha uma experiência. Ele diz: eu vi Deus e sobrevivi. Não tem quem veja Deus e possa se manter vivo. Não há nada que possa agora contra a minha vida, porque eu estive com Deus. É disso que você tem. A sua vida tem precisado. É de um momento em que você esteja com Ele. Chega dessa falação. Eu ouço gente dizer assim, estou cansado de orar. Como que alguém pode se cansar de orar? Quem diz que cansou de orar é porque perdeu a fé. Porque tudo que eu preciso vem exatamente daquela pessoa com quem eu converso. Ou você achou que era a sua oração? Ou você achou que era a sua oferta? Quando eu digo isso, não é a minha oração, não estou dizendo que você não vai orar, não é isso, é que você está usando a ferramenta errada, de forma equivocada. Então não preciso mais contribuir. Não, você está usando o argumento certo com os motivos errados. Porque você só quer que Deus saiba. Você tem receio de estar com Ele. Porque sabe que se estiver com Ele, vai ter que lutar com Ele. Para que quando sair da presença dEle, você não seja mais este que você é agora. Você saia como uma nova pessoa, como disse. Você lutou com Deus e como um príncipe. Então você não é mais essa pessoa. Jacó saiu convertido da presença de Deus. Liberto de si mesmo. Pastor, a gente nunca olha a palavra por esse lado. Eu sei que não. Eu tenho o hábito de imaginar que a palavra fala das coisas que eu gosto. E que eu posso viver da maneira em que eu me sinto melhor. Que eu me sinto bem. Que eu vou me sentir mais confortável, mais tranquilo. E eu vou lhe dizer uma coisa bem direta. Não é para depois, para eu pensar.
este momento é um momento para estarmos com Deus. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Sim ou não? Sabe. Se alguém perguntasse para Jacó: rapaz, você entrou na presença de Deus e saiu assim? Não faz sentido para mim, não é? É, porque todos nós entramos bonito na presença de Deus e saímos bonitos, sim ou não? Porque a gente só fala. Não é um outro nível. Essa é a vida que Deus espera que eu tenha. Não é outro evangelho. Não é mais profundo nem mais raso. É o evangelho. É a vida. Nele e com Ele. Para Ele. Pastor, quando que a gente perde o medo de estar com Deus? É só uma decisão. Mas se eu fico adiando a minha decisão, muitos dos problemas que talvez estejam aí acumulados na tua vida, já são nas mãos de Deus o instrumento que Ele está usando para atraí-lo para a presença dEle. Eu sei que pelo menos nos últimos 2 meses, quem ministra aqui, quem tem falado, seja de dentro ou de fora, tem usado uma frase parecida com essa que eu vou falar agora. As pessoas ficam procurando Deus de um lado para outro, para ver se encontra Ele, né? Mas não é procurando onde Ele está, não. É procurando um jeito diferente de falar com Ele. Mas vocês, eu e você, nós precisamos estar na presença com Ele. Se Ele continuasse evitando, deixando para o dia de amanhã, nada se resolveria. Nada. Então esse evangelho, que só me leva a uma direção, na direção aonde eu me sinto sempre confortável, e que nada, de fato nada, é tão espantoso, diferente. Tenho certeza que deve ter aberto uma janela para o seu entendimento. São situações que perduram na nossa vida, que eu tento resolvê-las ao meu modo. Eu tenho orado tanto, eu tenho pedido ao Senhor, mas hoje Ele me chama, e entendo que Ele me chama para estar com Ele, para ter um encontro com Ele, para ter a certeza de que todas essas coisas, porque como eu disse, ele não foi lá fazer o coração do irmão dele ficar tranquilo, não. Porque essa historinha que parece que Deus vem, eu faço errado e Deus vem e acerta para mim, só outras religiões têm. O meu Deus é diferente. Ele me capacita para que eu não fuja mais. Ele me capacita para que eu não me esconda mais. E para que eu encare de fato
o que eu preciso encarar. Primeiro, eu mesmo. Fique em pé comigo, por favor. Como eu disse, não sei por quais motivos, nós não temos as palavras de oração de Jacó, né? Não tem. Só fala que ele lutou a noite toda. E ele não lutou com os seus problemas. Tem gente aqui lutando com o problema, não é? Está lutando com o capeta, está lutando com a dor, está lutando com o que falta, com o que está estragado. Eu te chamo para lutar com Deus nessa noite. O seu negócio é com aquele que te chamou, não é com aquilo que está atrapalhando o teu caminho. O seu negócio é com aquele que tirou você lá daquele lugar onde você foi arrancado. Chega de dar nomes às coisas que eu e você precisamos acertar na nossa vida. Tem gente aqui que por causa do passado está impedindo de Deus operar. Está junto, está do lado, mas tem coisas do passado que são paredes ainda. É o que foi feito para mim, aquilo ainda me incomoda, aquilo ainda. E você tem oferecido a Deus, sim, os seus cultos, a tua adoração, o seu serviço. Você tem se doado. E as portas não estão fechadas para você. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você saber que tem questões que ainda são mal resolvidas. E que enquanto você não descer e não lutar com Deus, elas não vão entrar no lugar. Você tem que sair da presença de Deus como alguém que agora vai falar assim: puxa, me magoou mesmo lá no passado, mas eu amo, porque eu não sou mais Jacó, agora eu sou Israel. Interferiram, macularam, destruíram, mas eu não sou mais Jacó. Eu desci para a presença de Deus e lutei com Ele, para que a minha carne, a minha vontade caísse, e que o Espírito do Deus Todo-Poderoso me tomasse de corpo, alma e espírito, não só na minha carne, mas de corpo, alma e espírito. Ao ponto de que o mundo ele não me influenciará mais, ao ponto de que eu não vou adiar mais e nem deixar na mão de Deus mais nada das coisas que eu preciso me posicionar e resolver. Eu estou colocando na mão de Deus, eu estou deixando na mão de Deus, porque na mão de Deus sai dessa, desce, fica sozinho com o Senhor, vai para a luta com Ele, e Ele vai te mostrar como tem coisa errada aí no teu caminho. Porque eu não vou entrar aqui no mérito de que Jacó era um enganador, não, mas ele fugia, ele corria da presença de Deus. Ele falava, Deus lá e ele aqui. Mas ele percebeu, não dá mais, eu preciso estar com Ele. E se for preciso, passo o tempo que for necessário para estar com Ele. E entro nessa luta com Ele, até que eu saia da presença dEle, como Ele de fato me fez, quando sonhou e pensou em mim e me enviar desse mundo.
Ele me pensou diferente desse ser. Que agora Jacó não refletia em nada o que de fato era a presença de Deus na vida dele. Você percebe que nós estamos tão iludidos que nós usamos até as coisas de Deus fora do contexto. Ou seja, eu estou como aquele profeta, como Elias, estou usando o sagrado e profanando o sagrado. Eu estou comendo para minha própria condenação, estou matando a mim mesmo. É por isso que orar pesa, é por isso que congregar pesa, é por isso que ler Bíblia é difícil. É difícil para quem? Para quem tem medo de estar sozinho com Deus. Você vive querendo sair da presença de Deus, não é? Olha o que Jacó disse: eu não te largo, eu não te deixo. Não, eu não te deixo, eu não te largo, eu não te largo, eu não te deixo, eu não te dá. Não, você não vai embora, você não vai, enquanto você não fizer a minha vida. Não, enquanto a minha vida ela não for de fato o que ela deve ser. Chega a dar assim uma tristeza. Aí ora por mim, pastor, que eu estou desanimado. Aí intercede, porque está tão difícil as coisas. Você não entendeu ainda que Deus está usando tudo isso para que você desça sozinho para estar com Ele. Você não entendeu isso ainda? Deus não é como eu e você, que precisa de uma musiquinha de fundo, bonitinha, agradável. Ele usa o que quer e como quer. Sozinho. Passou o pessoal. E ele volta o caminho e desce ao Val de Jaboque. E quando ele decidido Deus já estava lá, e ele começa o seu embate. Você pode até querer fugir aqui agora, e isso é uma coisa que você vai decidir. Mas eu não te deixo. Isso eu estou dizendo de mim agora. Para mim, eu não te deixo, Senhor, se não me abençoares. Eu vou até fazer uma oração aqui, talvez sem muita razão para você, mas Senhor, eu não te deixo enquanto essa palavra não entrar no coração dessa gente nessa noite. Eu não te deixo enquanto essa palavra de libertação não entrar em cada coração aqui nesta noite. Um encontro com o Senhor. Não, aleluia, não um momento para conversar, o Senhor lá e eu aqui, não, mas nós dois juntos em tua presença, eu e o Senhor, face a face, ainda que o medo tome a minha alma, porque reconheço, mas eu não saio da tua presença sem que o Senhor me abençoe, sem que o Jean, Jacó, eu mude agora. Eu fui esse homem, Senhor, que fiquei deixando para amanhã, para o outro dia, com um argumento aqui, com um negocinho ali, te oferecendo um agrado aqui, outro ali. Eu não tenho nada para te oferecer, senão o que o Senhor está vendo aqui agora. O que eu sou, Senhor, um homem amargurado de alma, um ser que tem medo da morte,
Por que temeria a morte se morrendo me encontraria contigo? É uma mudança. O encontro com o Senhor. Chega, querido. Chega. Eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho buscado. É mesmo? Pare de buscar. Decida descer. Pare de buscar e decida descer para o encontro com o Senhor. Pare de buscar e de falar coisas que você não cumpre, que você não faz. Decida descer e deixe Deus falar por você. Deixa Ele te mostrar. Deixa Ele te mostrar. Vai deixando Ele te mostrar.